Quando eu vi o cartaz horroroso do Jurassic World Recomeço, eu já tava esperando um filme bem mediano. Mas, meus amigos, quando de fato você vê o filme, você percebe que o cartaz é o menor dos problemas. Eu até prefiro ficar olhando esse cartaz por 2h30 do que ver esse filme. Só pra você ter uma ideia, a gente acompanha a história de um grupo de mercenários ex-militares que entram numa ilha repleta de dinossauros e eles não levam uma arma com eles. E aí no meio disso, uma família aleatória que tava passeando por ali acaba se envolvendo no meio disso. E eles são insuportáveis. Eu tava torcendo muito pros dinossauros matar todo mundo. E nem isso eu pude ter, porque nesse filme os dinossauros parece que eles não matam quem tem um bom coração, quem veio com a intenção correta. É tipo um Jurassic Park versão iCarly. Bom, mas vamos investigar mais a fundo. O filme começa há 17 anos atrás numa ilha próxima à Guiana Francesa. Lá foi construído um grande complexo científico onde eles tentam criar dinossauros híbridos. Eles misturam o código genético de um ou mais dinossauros para criar umas aberrações mutantes para eles colocarem lá no parque de dinossauros. O que não faz sentido nenhum. Desde os outros Jurassic Worlds, eles têm essa justificativa esquisitíssima de que eles têm que ficar criando essas aberrações porque as pessoas cansaram de ver dinossauro. Como caralhos alguém cansa de ver dinossauro? Na época desse flashback que a gente tá vendo, só fazia 5 anos que o parque de dinossauros estava funcionando. Como que as pessoas cansaram de ver dinossauro em 5 anos? Eu fico completamente maluco só de ir no zoológico e ver macaco. Eu poderia ficar horas e horas observando macaco que eu não ia enjoar. Se daqui a 20 anos eu for no zoológico e ver macaco de novo, vai ser a mesma coisa. Imagina então se tivesse um Velociraptor lá. Mas enfim, pelo visto as pessoas estão cansadas de ver dinossauro, então eles estão criando esses híbridos. E é claro que isso dá extremamente errado. E dá errado da maneira mais engraçada possível. Esse roteirista não tava puro no dia que ele escreveu isso daqui. Um cientista vai entrar na câmara do T-Rex, que é a maior aberração que eles já criaram, e eles têm que até usar um traje anti-contaminação, porque pelo visto eles têm que ficar drogando muito esses bichos pra eles não saírem de lá. Só que esse cientista, escuta só, ele derruba uma embalagem de Snickers no chão e essa embalagem é sugada por uma ventoinha que tem na parte de baixo da porta. E isso causa um curto-circuito naquela porta, aquela porta não consegue fechar mais e o sistema de segurança inteiro daquele complexo para de funcionar, porque uma porta não consegue mais fechar por causa de uma ventoinha que não consegue mais girar. Daí o T-Rex se solta, ele mata o cientista que derrubou o Snickers, porque o coração dele não estava no lugar certo, você nunca deve jogar lixo no chão, e todos os outros cientistas têm que abandonar a ilha, porque como eu disse, o sistema inteiro de segurança falhou, por causa de uma embalagem de Snickers. Pois é, quando os minutos iniciais do filme já são assim, você já sabe que tem muita diversão te aguardando. Depois o filme avança para 2027, num momento em que a humanidade já cansou de dinossauro por algum motivo. Tudo bem que teve uns incidentes ali e aqui com dinossauro, mas cansar de dinossauro? Bom, muitas tentativas de abrir um parque de dinossauros falharam e os poucos dinossauros que restaram foram levados em ilhas próximos à linha do Equador, que é o único lugar do planeta que tem um clima parecido com o clima da Terra há 60 milhões de anos atrás. Amigo, o clima de hoje não é parecido nem com o de ontem, quem dirá de 60 milhões de anos atrás. Bom, um homem chamado Martin Krebs, representante de uma empresa farmacêutica multibilionária, recruta uma ex-militar chamada Zora Bennett para uma missão quase impossível. Ele quer que ela vá até uma dessas ilhas da América do Sul que estão repletas de dinossauro e encontre 3 dos maiores dinossauros vivos lá. Um terrestre, um aquático e um voador. Parece até que ele tá montando o time de Pokémon dele. Mas, na verdade, ele quer extrair uma amostra de sangue desses animais para criar um remédio que pode curar todas as doenças cardiovasculares. Agora, por que diabos a resposta para os nossos problemas de coração estão nos bichos que foram extintos há milhões de anos atrás? Eu não tenho a menor ideia. Inclusive, o filme deixa muito claro que eles mal conseguem sobreviver na nossa atmosfera porque na época deles tinha muito mais oxigênio. Mas, de alguma forma, a cura para todas as doenças de coração tá nesses bichos que estão morrendo de asma. Faz todo sentido. Bom, e para completar essa missão, o Martin promete pagar 10 milhões de dólares para a Zora, que aceita na hora. E é muito legal que a gente não sabe quase nada sobre essa personagem. A gente só sabe que ela é ex-militar, o parceiro dela morreu numa missão e ela
ela perdeu o enterro da mãe dela. Ela tem o background mais genérico do personagem de filme de guerra que tem masculinidade tóxica que eu já vi. Os dois então vão até um museu de dinossauros tentar convencer um paleontólogo chamado Dr. Henry Loomis a se juntar a eles nessa expedição porque ele entende tudo de dinossauro. Ele aceita aí pela experiência de ver um dinossauro ao vivo pela primeira vez solto na natureza e também porque aquele dinheiro vai ajudar o museu a não fechar as portas. Ele diz que há uns anos atrás tinham filas enormes para entrar naquele museu, mas agora ninguém quer mais saber de dinossauro, o que também não faz o menor sentido, porque anos atrás as pessoas podiam ver os dinossauros ao vivo nos parques de dinossauro. Então por que caralhos naquela época as pessoas lotavam os museus, que é só um monte de osso, quando você pode ver o bagulho vivo? Eles três então vão até uma ilha no Suriname para recrutar o Capitão Kincaid, um amigo da Zora que também é ex-militar e tem um barco. Eles também contratam o Leclerc, o navegador do barco, o Bob e a Nina, que também são mercenários. E é muito engraçado que o mercenário Bob mostra que ele trouxe uma arma equipada com neurotoxinas capazes de derrubar um dinossauro em segundos. Mas por algum motivo o Dr. Henry Loomis fica muito ofendido com isso. Ele diz que é pecado matar dinossauro. Ele prefere 1000 vezes ficar ali paradinho deixando o dinossauro matar ele. Como que um cara desse é um paleontólogo? Um cara que estudou a evolução, se ele parece ser tão contra a evolução assim. Não é à toa que paleontologia mistura as duas piores matérias da escola, a geografia e a biologia. Mas o que é melhor disso tudo é que só o Bob trouxe arma pra ir numa ilha repleta de dinossauro. 2 ex-militares, 3 mercenários e só um deles trouxe arma. Até pra ir na Praça da Sé você tem que ir com mais arma do que isso. Um pouco longe dali, no meio do mar, um homem chamado Ruben viaja de barquinho com a sua filha mais nova, a Isabela, a filha mais velha, a Teresa, e o namorado da Teresa, o Xavier, que é um desgraçado muito folgado e um personagem que não tem propósito nenhum. Na verdade, ninguém dessa família tem o menor propósito nesse filme, tá? Então só lá pra atrapalhar. Mas o Xavier é o pior deles. Ele dorme até 6 horas da tarde e quando o Ruben pede pra ele assumir o volante do barco, ele diz que ele tá muito cansado porque ele dormiu demais e ele precisa dormir um pouco mais. E ele ainda rouba a bala da criança. E o pior é que a Teresa ainda fica brava com o pai dela por ele não gostar do Xavier. Graças a Deus, o barco dessa família é atacada pelo Mosasauro, que coincidentemente é um dos 3 dinossauros que a nossa outra galera tá procurando. E na verdade, hoje o Mosasauro nem é mais classificado como dinossauro segundo a Wikipédia. Eu acredito na Wikipédia. Wikipédia me salvou de muito trabalho da escola. O barco deles vira de ponta cabeça e o Ruben pega o rádio e começa a chamar por ajuda. O Capitão Kincaid recebe esse pedido de socorro e decide desviar o curso deles para ir resgatar essa família. O que não agrada muito o Martin, porque ali eles estão numa missão importantíssima que vai salvar muitas vidas. Então eles não têm tempo de ficar salvando vidas. Eu até entendo que navegar num mar repleto de dinossauros não é uma tarefa muito fácil. Mas você já tentou navegar na internet com um navegador ruim? É muito mais difícil do que eles estão fazendo. Tem uns até que realmente parecem do período Jurássico. E é exatamente por isso que eu uso o Opera. É muito fácil você se perder quando você está fazendo uma grande pesquisa sobre dinossauros, como eu fiz para esse vídeo, ou quando você está fazendo um trabalho para a faculdade. Um mar de abas abertas, muitas distrações, navegador lento, sua mãe mandando você ir tomar banho. No Opera isso não acontece. Você consegue organizar as suas abas usando a ilha de guias, agrupando as abas por assunto, por exemplo. E para te ajudar a não ficar perdido, você consegue pesquisar pelas abas, para você encontrar uma aba específica que você perdeu há 10 dias atrás. E para separar os estudos do lazer, você pode criar contextos diferentes, que são espaços de trabalho para cada atividade diferente que você realiza no seu navegador. Um contexto para os seus estudos, um contexto para o seu lazer, um contexto para curiosidades sobre dinossauros. Você também tem uma barra lateral onde você pode perguntar coisas diretamente para o ChatGPT ou para a IA do Opera, para você tirar aquela dúvida rápida no seu trabalho sem quebrar o seu fluxo. E para você não se distrair enquanto navega, o Opera já conta com um bloqueador de anúncios. E tem que ter uma musiquinha na hora de estudar, né? O Opera, em parceria com o Spotify, está dando 3 meses de Spotify Premium de graça para quem nunca teve o Premium. E o mais
mais legal é que ele já fica integrado ali na sua barra lateral. Então confere o link aqui na descrição ou no comentário fixado para baixar gratuitamente o Opera. É rápido, seguro, personalizável e vai te ajudar muito nos seus estudos e na sua produtividade. Agora voltando para o vídeo. Bom, logo depois que eles resgatam essa família desgraçado, eles encontram o Mosasauro logo ali do lado do barco deles. A Zora consegue acertar ele usando uma arma modificada para atirar uma seringa, e assim que a seringa se prende no corpo dele, ela já começa a coletar o sangue automaticamente. E quando termina de fazer isso, a seringa também se ejeta automaticamente. Ela se propaga no ar, abre um paraquedas e vai caindo lentamente para eles conseguirem recuperar a amostra. Cara, eu vou te falar que eu prefiro que meu sangue fosse coletado assim também. Tô aqui trabalhando e de repente vem um drone na minha janela comigo distraído, simplesmente taca a seringa, coleta o sangue e vai embora. Não conta pra minha namorada, mas eu não quero ir no médico, eu tenho medo. Aliás, não era mais fácil eles terem feito isso? Enviado drones pra atirar essas seringas, já que eles criaram um sistema totalmente automático de coleta de sangue? Por que eles tinham que ir pessoalmente lá? E aí o Dr. Henry pergunta pra Zora, em particular, se ela não pensa em não dar essas amostras pra uma empresa multibilionária, que eles vão colocar um preço super caro e a população não vai conseguir comprar esse remédio. O Dr. Henry, ao invés disso, propõe que eles liberem pra todo mundo. Uepa! E ela fica com uma pulga atrás da orelha. Afinal de contas, eu não sei nada sobre essa personagem. Eu não sei o que move ela. Não adianta vocês tentarem dar profundidade pra ela e parar ali. Em seguida, o barco é cercado e atacado por espinossauros. E o nosso querido mercenário Bob é morto por um deles. E esse inútil não conseguiu acertar um tiro nos espinossauros. E olha que eles são enormes. O foda é que pra você ser mercenário, você não tem que fazer faculdade. Então, de vez em quando, você acaba contratando um Zé Ruela igual esse. E, infelizmente, ele era também o único Zé Ruela que tinha uma arma. Agora, eles estão completamente sem defesa. Daí, a Isabela pega o rádio pra pedir socorro, só que imediatamente o Martin impede ela de fazer isso. Porque ele diz que ninguém pode saber o que eles estão fazendo ali. É completamente ilegal. Ele empurra a garota, a Isabela escorrega, fica pendurada ali na lateral do barco e o Martin não mexe um dedo pra tentar ajudar ela. Afinal de contas, ele está numa importante missão de salvar a vida das pessoas, então ele não tem tempo de salvar a vida das pessoas. Ela cai do barco e o Xavier vai atrás dela com uma boia e o Ruben e a Isabela também pulam pra fora. E eles só não são mortos por dinossauros porque os dinossauros desse filme só matam mercenários que só pensam em dinheiro. Eles têm um sexto sentido que identifica a ganância das pessoas. O Capitão Kincaid acaba atolando o barco no meio de umas rochas ali na costa da praia porque o Mosasauro, que ainda estava perseguindo eles, não nada no rádio, então ele foi com tudo ali pra frente. Todos pulam pra fora do barco antes dele bater e assim que eles pisam na areia, a Nina, a outra mercenária, também é morta por um dos espinossauros. Eu não tô nem zoando, parece muito que os dinossauros desse filme só matam quem pensa em dinheiro. Quem tem um coração no lugar certo não vamos matar. Dá mal digestão. De alguma forma o filme tem que mostrar que você não pode ser ganancioso e querer receber adequadamente para um serviço praticamente suicida. E aí o Martin explica que naquela ilha eles tinham um laboratório onde eles criavam dinossauros híbridos. É aquela lá que a gente vê no começo do filme. E é por isso que tem uma vila do outro lado da ilha que ainda tem energia funcionando. Beleza que eles usam energia geotérmica, que é uma energia que vem do núcleo da Terra. É uma energia renovável, porém a estrutura para trazer essa energia precisa de manutenção. Nenhum Toyota Corolla, que é um dos carros que menos precisa de manutenção, consegue ficar 17 anos rodando sem manutenção. Como que nada enferrujou numa ilha que tá cercada de água? Daí a Zora revela que ela contratou uma equipe de resgate que vai sobrevoar a ilha no dia seguinte. Então eles precisam estar naquela vila no final do dia seguinte, porque esse helicóptero só vai esperar eles por 2 minutos. É tipo Uber. A definição deles de resgate é bem ampla. Aliás, por que eles não trouxeram um rádio pra se comunicar com a galera do resgate? Não trouxeram arma, não trouxeram rádio, eles precisam ter umas aulas com os traficantes do Rio de Janeiro. Porém, o Martin
personagem encontra o corpo de um soldado e ele rouba a arma dele. E ele não conta isso pra ninguém, mesmo que se ele desse essa arma pra um dos ex-militares, acho que a vida dele seria muito mais fácil. Mas não, vamos deixar escondido o fato de que eu tenho uma das maiores ferramentas pra nossa sobrevivência. Enquanto isso, o Ruben e sua família, que se separaram do grupo principal, tentam ir direto até essa vila seguindo as tubulações de energia geotérmica. E o nosso querido Xavier oferece maconha pra Isabela, que é uma criança. Esse personagem era pra ser um alívio cômico, mas o único alívio que eu sinto é quando eu bato a minha cabeça 3 vezes na parede pra tentar me lembrar que isso é apenas um filme. Vai acabar. Na manhã seguinte, o grupo principal encontra o Titanossauro, que é o maior dinossauro terrestre vivo. E que também, hoje em dia, ele não é mais considerado um titanossauro. Ele ainda é um dinossauro, mas não é mais um titanossauro. É uma longa história. Eu não sei se eu consigo explicar direito o que tá acontecendo com o titanossauro, mas é uma situação parecida com Plutão, que deixou de ser um planeta e agora é um planeta não. Titanossauro não é mais um titanossauro. E a Zora atira uma seringa no bicho enquanto ele tá ali iniciando um ritual de acasalamento. É extremamente rude. E eles estão muito perto do dinossauro. O Henry até chega a encostar a mão na perna dele. Sendo que normalmente os animais costumam ficar mais agressivos na época de acasalamento por conta do aumento na testosterona. Eu não sei se era assim com os dinossauros também, ninguém sabe, mas eu imagino que sim. Eles falam, ai, não tem problema chegar perto porque eles são herbívoros. Meu amigo, sabe quem mais é herbívoro? O elefante. Você chegaria perto de um elefante solto na natureza? Sabe quem mais é herbívoro? O hipopótamo. É o animal que mais mata humanos na África. Sabe quem mais é herbívoro? O Vanderlei Silva. Você iria ficar segurando na perninha dele enquanto ele faz amor com a esposa dele? Não é porque ele é herbívoro que ele é dócil. Não é porque ele não quer te comer que ele não pode te machucar. Boa frase, hein? Anota aí, hein, garotada. Enquanto isso, a família do Ruben encontra um barco do outro lado do rio e a Teresa decide ir lá sozinha pegar ele. Porque o Ruben machucou a perna e ele não vai conseguir atravessar aquele rio para chegar na vila daquele jeito. Só que quando ela atravessa o rio, ela se depara com ninguém mais, ninguém menos que o Tiranossauro Rex. Pô! Dormindo todo fofinho ali do lado do barco. É literalmente o Tiranossauro Rex. E a nossa corajosa Teresa não recua. Ela vai até o barco, mas ela acaba encontrando algo ainda melhor. Um bote autoinflável. Só que por algum motivo ela decide inflar esse bote bem na frente do Tiranossauro Rex. Ao invés de atravessar o rio com o bote desinflado e depois que ela estiver longe do Tiranossauro, inflar ele. Não, vamos fazer na frente dele mesmo. O Tiranossauro acorda de seu sono e vai imediatamente atrás dessa família, que foge no bote. Mas eles conseguem se esconder atrás de umas rochas e todo mundo sabe que a maior fraqueza do Tiranossauro Rex são as rochas. Ele não consegue, não dá. Daí fica bastante claro porque que eles foram extintos. E eles não matam quem veio nessa ilha com o coração no lugar certo. E lembra que eu falei que o Ruben tava com a perna machucada? Pois é, parece que não tá mais. Tudo que ele precisava era entrar na água pra se curar igual um Percy Jackson. Já o nosso grupo principal começa a descer uma montanha de rapel pra entrar no ninho de um pterossauro chamado Quetzalcoatlus. Que é o maior dinossauro voador vivo. Que, vou deixar você tentar adivinhar dessa vez, também não é um dinossauro. Pterossauros não são considerados dinossauros. 2 dinossauros que eles vieram atrás não são dinossauros e o titanossauro não é mais um titanossauro. Eles não vieram atrás de 3 dinossauros, eles vieram atrás de 3 fatos cientificamente incorretos. Eles vieram atrás de 3 notas da comunidade lá no Twitter. E eles querem tirar a amostra de sangue não do pterossauro, mas do ovo dele. Porque seria muito difícil acertar um bicho voador. Mas é óbvio que assim que eles terminam de extrair o líquido do ovo do pterossauro, a mamãe pterossauro retorna ao seu ninho atacando os nossos heróis. Infelizmente, o piloto Leclerc é morto pelo pterossauro. Descanse em paz, a Ferrari vai sentir a sua falta. Mas os outros conseguem escapar com vida com a amostra branca retirada do ovo do pterossauro.
Bom, o grupo principal e a família do Ruben conseguem chegar até a vila. Eles se reencontram e a Teresa já chega falando que o Martin tentou matar ela. Ele não deixou ela pedir socorro e não ajudou ela a subir no barco. Daí ele mostra que ele está armado e ele gentilmente pede pra Zora passar a maleta contendo as 3 amostras dos dinossauros. E é engraçado que ele só usa essa porra dessa arma pra intimidar uma adolescente. Na hora que tinha um pterossauro querendo matar eles, ele não fez nada. Nessa hora, a pequena Isabela vira as costas pra sua irmã que está sendo ameaçada por um doido armado porque ela escutou um barulho. Gente, depois você ameaça minha irmã, eu tô escutando um negócio. Daí as luzes do lugar acendem porque o gerador está programado pra ligar à noite, o que não faz o menor sentido. É um laboratório que tinha um monte de dinossauro perigoso preso. Ele tinha que ter energia o dia inteiro. E assim que as luzes se acendem, os dinossauros híbridos que escaparam dos laboratórios encontram os nossos heróis. Aliás, muito impressionante que eles tenham sobrevivido por 17 anos, levando em consideração que eles foram criados em cativeiro. E uma parada comportamental curiosa é que eles são atraídos pela luz, o que indica que provavelmente esses cientistas, quando eles iam alimentar esses dinossauros, eles jogavam luz neles. Então eles associaram luz com comida. E é por isso que toda noite, quando acende as luzes nesse lugar, eles vêm jantar. Só que, cara, não tem mais ninguém alimentando eles nesses últimos 17 anos. Enfim, a nossa galera foge se escondendo em túneis subterrâneos e bem nessa hora o helicóptero de resgate chega. O Dr. Henry sai correndo, pega um sinalizador ali pra tentar chamar a atenção do helicóptero, mas quando o resgate se aproxima, o T-Rex, a grande aberração mutante, ataca o helicóptero. E ele mastiga o helicóptero como se fosse um babalu. Nem deve ser bom essa merda. Cara, e esse dinossauro é muito feio. Eu juro pra você que na minha memória, a primeira vez que eu vi um pênis adulto num livro de biologia, ele tinha essa exata aparência, incluindo os 4 bracinhos. Os sobreviventes se reencontram nos túneis e o Capitão Kincaid diz que ele viu um barco ali perto e dá pra chegar até lá por esses túneis. Daí eles reencontram a Zora, que agora está armada com a arma que ela pegou do Martin, que saiu correndo com a maleta, e ela mete o pipoco em um dinossauro, provando mais uma vez que se eles tivessem trazido arma pra esse lugar, a vida deles teria sido infinitamente mais fácil. No final do túnel, eles acabam se deparando com o T-Rex, mas ele não devora eles porque o Martin passa ali na frente com o carro. E pelo visto, o grande interesse do T-Rex são automóveis. Eles pegam a maleta do Martin contendo as 3 amostras e eles vão até as docas. O Capitão Kincaid, percebendo que o T-Rex é atraído pela luz igual um siriri, pega um sinalizador e sai correndo na direção oposta para atrair o dinossauro para longe e eles conseguirem escapar no barco. Ele vai ser o sacrifício heróico. Os outros sobreviventes entram no barco, dão partida, mas assim que eles começam a sair, o T-Rex já tá na cola deles. O sacrifício heróico do cara não serviu de nada, o dinossauro já tá aqui já. Porém, por algum motivo, o T-Rex simplesmente desiste de ir atrás deles. Porque todo mundo sabe que a maior fraqueza do T-Rex é alguma coisa que eu também não entendi porra nenhuma que foi essa. O barco começa a andar e ele simplesmente fala, ah, tá andando já, né? O helicóptero não. O helicóptero eu vou atacar. O carro eu não posso deixar passar. Agora o barco, né, cara? Pô, sei lá, meio que simpatizo com o barco pode ir embora. Ah, e o Capitão Kincaid também não morreu. Esse desgraçado estava completamente encurralado pelo T-Rex, mas de alguma forma ele escapou. Eu não tô brincando, parece que nesse filme os dinossauros realmente sentem quem tem um bom coração, porque o Capitão Kincaid é uma das pessoas mais legais desse filme. É ele que fica incentivando a Zora a ser uma pessoa melhor. Daí ele acende um sinalizador pra indicar que ele tá vivo e dessa vez, por algum motivo, a luz não atrai o T-Rex. Os verdadeiros dinossauros desse filme realmente são os amigos que fizemos pelo caminho. E aí eles resgatam o Capitão Kincaid e voltam para casa com as amostras, decididos a distribuir para o mundo inteiro poder usufruir dos avanços da medicina. Mas até que valeu a pena, levando em consideração que eles só fizeram tudo isso para que o Faustão viva para sempre. A missão era pra essa, o filme revela no final. Termina com hashtag Faustão pra sempre. Sabe igual no Thunderbolts, que depois eles revelaram que o nome do filme era Os Novos Vingadores? Aqui no final aparece Jurassic World Recomeço do Faustão. É lindo, eu aplaudi muito. Tá todo mundo assim na sala de cinema. Ai, cara, eu cansei.